Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24 e versículo de número 24 e 25. Convido os irmãos a abrirem Atos, capítulo de número 24, versículo de número 24 e 25. Enquanto você abre, as pessoas que estão em casa vão abrir, eu quero convidar você que está em casa a compartilhar esta live, tá? Porque a gente sabe do poder que tem a palavra de Deus, a gente sabe daquilo que Deus pode fazer através da sua palavra. Então você que está em casa, compartilhe aí para que as pessoas possam ouvir e também receber aquilo que Deus tem. Nós temos visto vários testemunhos de pessoas que têm sido tocadas por Deus, pessoas que têm sido renovadas nos seus lares através dos cultos que nós estamos transmitindo. Então essa é uma oportunidade de a gente levar a palavra de Deus a mais casas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e 24. Enquanto os irmãos abrem, enquanto o pessoal de casa faz o compartilhamento, eu vou abrir a minha água aqui, tá? Amém? Graças a Deus. O texto diz assim: passados vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxessem Paulo, e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora, podes retirar-te, em outra ocasião mais conveniente te mandarei chamar outra vez. Amém? Amados, existem várias respostas que podem ser dadas mediante a palavra de Deus que nós ouvimos. Existem várias reações, na verdade, em relação à palavra de Deus que é pregada, que é ministrada sobre a nossa vida. Existem pessoas, por exemplo, que recebem de tão bom grado a palavra de Deus e acreditam naquilo que estão ouvindo, que começam a frequentar as igrejas, começam a servir nos seus departamentos, começam a servir dentro da igreja e começam a experimentar essa abundância na vida cristã. Começam a ter uma vida cristã abundante em relação àquilo que Deus tem. Ou seja, pessoas que ouvem, acreditam e pegam aquilo e começam a viver uma vida plena diante de Deus. Porém, do outro lado, existem pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, se sentem atraídos pela palavra de Deus, se sentem confortados quando estão ouvindo a palavra de Deus, porém, já não conseguem responder com a mesma intensidade, com a mesma fé. E essas pessoas acabam não conseguindo experimentar aquilo que Deus tem. Essas pessoas elas vão deixando a vida ser levada da maneira como eles querem. E acabam não gerando uma transformação, acabam não gerando uma mudança de comportamento. E é sobre isso que a gente quer falar aqui nessa noite. Se a gente fosse dar um tema para a mensagem de hoje, o tema seria: eu farei amanhã. Ok? Guarde esse tema aí. Eu farei amanhã. Ou para ficar melhor, amanhã eu faço. Que é o nosso brasileiro. Amados, isso faz parte da nossa vida. Essa frase, ela faz parte do nosso dia a dia. Você já deve ter falado isso várias vezes. Não, deixa que amanhã eu faço. Não, amanhã eu passo aí. Amanhã eu faço aquilo. Sabe? E não tem problema algum em falar isso. O problema aqui é quando nós pegamos isso e fizemos disso um estilo de vida. Quando nós fizemos dessa frase um estilo de vida. Aí, a nossa carne, o nosso corpo, ela vai sempre prevalecendo em relação àquilo que o Espírito Santo tem sobre a nossa vida. Nós vamos sempre deixando para depois aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. O Espírito Santo de Deus quer fazer hoje, mas a gente protela, a gente deixa para depois. A gente não negligencia, a gente não nega a palavra de Deus.
mas a gente vai protelando aquilo que deveria ser feito. E a palavra de Deus, ela quando não é obedecida, ela é rejeitada. Quando você não obedece a palavra de Deus, nós estamos rejeitando. É como se eu falasse para você que é como se nós vivêssemos em dois extremos. Aquelas pessoas que são incrédulas, que não acreditam na palavra. Você deve conhecer alguém que é assim, que ouve a palavra de Deus e acaba nunca aceitando aquilo para si. Porém, existem aquelas pessoas que são crédulas, que creem, que acreditam na palavra de Deus, mas não conseguem tomar uma posição em relação ao que ouvem. Sabe, e dessas duas, a gente não dá para escolher qual é a pior, porque as duas são ruins. Por quê? Imagine se eu dissesse para você aqui, olha, tem uma bomba dentro da igreja, e ela vai explodir. Se você não acreditar, você vai fazer o quê? Nada. Você vai ficar sentado no seu lugar, ouvindo o culto. Só que se você acreditar e não tiver coragem para tomar uma decisão, o que vai acontecer? Nada. Você vai ficar aqui sentado, ouvindo o culto. E no final, tanto o que crê e aquele que não crê, acabam perecendo. Por quê? Porque não é tomada uma posição, não é tomado um posicionamento. Ou seja, o incrédulo é igual ao crente que não tem coragem de se posicionar em relação àquilo que Deus está chamando para fazer. Você consegue entender isso? Sabe, e o pior de tudo é que isso a gente vai começando a levar para o nosso dia a dia. A gente vai fazendo desse estilo de vida e a gente vai levando não só para a vida cristã, mas a gente vai levando em todos os nossos contextos. A gente leva para a vida financeira, a gente leva para a vida conjugal, a gente leva para os relacionamentos, a gente leva para o trabalho. Esses dias eu estava lendo um artigo e ele estava falando sobre a diferença de dois tipos de pessoas que existem no mercado de trabalho. Existem aquelas pessoas que resolvem os problemas e existem aquelas pessoas que protelam os problemas. E todo mundo quer ter na empresa alguém que resolve os problemas. Porque é bom você andar do lado de alguém que resolve as coisas. É bom você falar, olha, tem isso aqui para resolver. E você entrega para a pessoa resolve e volta, ó, está resolvido. Não é? A palavra de Deus vai dizer, a palavra de Deus nos vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim, ó, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Sabe o que é isso? Todo dia você vai ter um problema para resolver. E se você não resolver o problema de hoje, amanhã você vai ter 2 problemas para resolver. E se você não resolver os problemas amanhã, depois de amanhã você terá 3 problemas para resolver. E isso acaba se tornando uma bola de neve gigante e você não consegue mais dar conta daquilo que era para você fazer hoje. É por isso que existem muitas pessoas que são frustradas na sua vida financeira, no seu emprego, porque não conseguem dar conta daquilo que é para fazer. Ou seja, todo dia você vai ter uma preocupação, todo dia vai ter um gigante para você matar, vai ter um leão para você matar, e você precisa resolver os problemas. Se você não resolver, você vai acabar num ciclo vicioso de pessoas que vão deixando tudo para amanhã, e você nunca vai conseguir prosperar na sua vida. Sabe, a história de Davi e Golias é uma história muito interessante, porque tem uma parte do texto que quando Davi vai conversar com Saul, ele fala assim para Saul, escuta, rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso. E eu fui lá, peguei o urso, matei e tirei a ovelha da boca do urso. E depois ele vai dizer, outro dia veio um leão e eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá, tirei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Sabe o que é isso? Resolver os problemas. Davi não podia esperar para amanhã.
Davi não podia deixar para outra hora para resolver aquilo. Vidas estavam em jogo. Era a ovelha que estava em jogo. Se Davi deixasse o leão comer a ovelha, amanhã viria outro leão, pegaria outra ovelha. Se Davi deixasse o urso pegar a ovelha, amanhã viria outro urso, pegaria a ovelha. E seria um problema atrás do outro. Mas Davi resolve os problemas no dia, na hora. Levantou o problema, ele vai lá e resolve. Por isso que quando ele chega no fronte de batalha, que ele vê o gigante, ele não pensa duas vezes. Ele não faz uma oração pedindo sabedoria para Deus. Ele não faz nada disso, ele não pede um direcionamento. Ele vai direto no rei e diz: deixa que eu resolvo. E o rei disse: mas não pode. Nós estamos aqui com os soldados todos. Já estamos aí ouvindo essas afrontas fazem dias. E Davi disse: não, fica tranquilo. Eu já fiz coisa pior do que isso. Deixa que eu resolvo o problema. Se você não resolver os problemas que se levantam no seu dia a dia, você vai acabar sendo destruído pelo próprio problema. Se você não se levantar e não resolver, você vai acabar sendo fulminado por estes problemas que se levantam todos os dias, por essas dificuldades que se levantam todos os dias. Sabe? E a gente vai levando isso para todas as áreas, a gente leva para a área da família também. Sabe, existem quantos pais e quantas mães, quantos filhos que estão, de uma certa forma, destruídos. Porque o pai, ou a mãe, ou o filho não encontram tempo para a família. Quantas crianças estão totalmente desestruturadas porque não conseguem ter um tempo do pai, ter um tempo da mãe, porque o pai e a mãe ficam protelando o tempo dos seus filhos. Ficam dizendo: não, filho, agora não. Espera aí, o pai está cansado. Amanhã o pai vai lá contigo. Amanhã o pai faz isso. E amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã nunca chega. E a criança nunca tem um tempo com os pais. A criança nunca tem um tempo com a mãe. E a criança nasce desejosa de alguém que tem um tempo para ela, para suprir a falta que um pai e uma mãe fizeram, porque não conseguiram tirar um tempo para a sua família. Sabe, esses dias eu cheguei em casa, eu creio que você, a maioria dos irmãos aqui recebe mensagens da Decocal do Sul. Se você não recebe, você deixa o seu telefone lá atrás com a Aline, para você começar a receber. Você vai receber os links do culto, você vai receber mensagens semanais. Sabe, e esses dias a gente estava fazendo essa conversação em algum grupo, e eu achei interessante que o Vinícius estava no quarto brincando. Ele tem um videogame, ele estava lá jogando o videogame dele lá. E de repente ele fez um gol lá no videogame. Daí ele veio correndo, pai, eu fiz um gol, vem cá ver. E eu estava fazendo alguma coisa aqui, irmãos. Eu estava mandando mensagem de um grupo, porque a gente precisava reunir um certo número de pessoas para o culto que a gente fez aqui na quarta-feira retrasada. E eu disse: parei, filho, depois o pai vai. Sabe, na hora, irmãos, o Espírito Santo falou: se você não se alegra com as pequenas vitórias dele, ele nunca vai ter o prazer de convidar você para celebrar as grandes conquistas. E eu disse: irmãos, eu larguei o celular na hora e fui lá ver o que ele tinha feito. Aí eu fui lá ver o gol dele. E ele disse: fiz assim, tal. Fez o gol. Aí eu voltei para fazer. Eu voltei. Só que ele fez mais 8 gols. E eu tive que ir em todos os 8 gols ir lá ver os gols que ele fez. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode protelar esse tempo com os nossos filhos. Porque se você não tiver tempo para o seu filho, o diabo tem. Se você não tiver tempo para o seu filho, o mundo tem. Satanás vai encontrar alguém para suprir a necessidade, a falta que eu e você estamos fazendo dentro da nossa casa. E é por isso que nós vemos muitos filhos que são frustrados. É por isso que nós vemos muitas famílias que são destruídas. Não é nem porque não tem alguma coisa, é porque não tem tempo.
Não é por causa de bens, é por causa de tempo. Por isso que existem mulheres que são frustradas, não é porque elas não têm um carro novo, uma casa nova, uma cozinha nova, não. Elas não têm o tempo do marido. Porque ele está atarefado demais com muitas coisas. E o tempo dele é sempre assim, amanhã a gente vai. Amor, eu preciso ir lá. Não, amanhã a gente vai. Depois a gente faz. E vai ficando, vai ficando. E os casamentos vão sendo ruídos. As famílias vão sendo destruídas, porque eu e você não conseguimos dar tempo para aqueles que estão ao nosso lado. Sabe, irmãos, tem uma história, é uma história que contam que um pai chegava em casa todos os dias e o filho dizia: pai, vamos construir uma cabana na árvore. E o pai dizia: filho, hoje não, amanhã a gente constrói. E no outro dia o pai chegava e o filho: pai, e aí, vamos construir a cabana na árvore? Ele disse: filho, o pai está cansado, filho. Deixa para amanhã. Amanhã a gente faz. E o pai chegou de novo e o filho disse: pai, e aí? Vamos construir a casa na árvore? Ele disse: filho, amanhã o pai vai sair do serviço, o pai vai comprar as madeiras, e a hora que a gente chegar em casa, nós vamos subir na árvore, vamos fazer a casa na árvore. Tá? Combinado? Combinado. No outro dia o pai saiu cedo de casa e disse assim: quer saber? Eu vou fazer uma surpresa para ele. Eu vou passar na loja de construção antes, vou comprar material e nós vamos começar a fazer essa casa agora. E ele passou. Quando ele estava saindo do material de construção, o telefone toca. Pá! Ele atende a esposa dizendo: amor, corre para o hospital. Nosso filho foi descer do ônibus da escola e foi atropelado. Ele corre para o hospital, irmão. Como se não existisse mais nada que importasse. Quando ele chega lá, ele vê a criança imóvel, em cima de uma cama. E ele chega bem pertinho do filho e diz: filho, o pai comprou as madeiras para fazer a casa. E ele disse: pena que não dá mais, pai. Sabe quantas famílias estão sendo destruídas porque você não consegue parar o que você está fazendo para colocar tempo sobre aqueles que são importantes na sua vida? Quantas vezes você negligenciou um tempo com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, e hoje você faz como o pai dessa história, dizendo: Senhor, me dá só mais uma oportunidade de ter ele. Eu não ia para o trabalho, eu não ia fazer nada, eu ia fazer essa casa com ele. Mas não dá mais. O tempo foi tirado. Sabe, não menos importante do que isso é o tempo que você tem dado para os propósitos de Deus na sua vida. Sabe quantas vezes Deus já tem falado com você? Quantas vezes Deus já trabalhou no seu coração através do Espírito Santo com palavras que fizeram você sair de dentro da igreja dizendo: verdade, hoje eu vou começar uma vida de oração. E você chegou em casa, tinha coisas mais importantes para você fazer, e você não conseguiu tirar o seu tempo de oração. Quantas vezes você ouviu mensagens sobre relacionamento com Deus e você saiu daqui dizendo: verdade, amanhã eu vou começar. Amanhã eu vou começar uma nova vida com Deus, eu vou começar a buscar o Senhor, a fazer um devocional, a ter mais relacionamento com Deus. E você chega amanhã e a sua agenda parece que... Quantas vezes você já fez propósitos com Deus de ser fiel a Ele, e você começa a dizer: Senhor, esse ano eu vou ser fiel, esse ano eu vou ofertar para a missão, eu vou ofertar para a tua obra, eu vou ser uma pessoa fiel, eu vou contribuir. Nós estamos em agosto e você ainda não conseguiu ser fiel com seus dízimos e suas ofertas. Quantas vezes você deixou oportunidades passarem de pessoas que precisavam ouvir uma palavra de Deus e você não falou, e você disse: Senhor, se amanhã ele voltar aqui eu falo. Senhor, se amanhã ele perguntar de novo eu vou falar. E não teve o amanhã.
Não existiu uma outra oportunidade, essas pessoas perderam, você perdeu a oportunidade de livrar uma vida das mãos de Satanás. Quantas vezes nós deixamos passar momentos como esse, em que Deus nos chama para a responsabilidade? Esses dias o nosso pastor falou aqui de pessoas que têm ido em mercados, em lotéricas, em restaurantes, trabalho, mas só não conseguem vir para a igreja. E quantas pessoas nos mandaram mensagem dizendo: é verdade, irmão, Deus falou comigo. Mas não adianta Deus falar com você e não ter uma resposta, um ativo seu. Não adianta o Senhor falar, o Senhor bradar, não adianta o Espírito Santo trabalhar no seu coração e a gente não conseguir tomar uma posição em relação ao que Ele fala. Porque nós vamos ser incrédulos, ou pior do que os incrédulos, porque receberemos a mensagem e não teremos coragem de tomar uma posição. Sabe esse texto que nós lemos aqui? Esse homem poderia ter perdido tudo. Ele poderia ter perdido o emprego. Conseguiria outro. Ele poderia ter perdido a sua esposa. Ele seria confortado. Ele podia ter perdido aqui a saúde. Ele ia conseguir se reabilitar. Ele não perdeu uma casa, ele não perdeu um carro. Sabe o que ele perde aqui? Ele perde a oportunidade de salvar a sua alma. Algo que eu e você não podemos fazer. Sabe, histórias como essa aqui, de Félix, se repetem todos os dias, com milhares e milhares de pessoas que ouvem as palavras que Deus tem ecoado por aí, que o Espírito Santo tem feito ecoar, e não conseguem tomar uma decisão. Palavras como essas são colocadas para que nós podemos ter a certeza de que Deus está nos advertindo, dizendo: ei, cuidado, existem pessoas que estão falhando aqui, estão caindo aqui. E nós não conseguimos, muitas vezes, nos atentar para isso. E acabamos perdendo a nossa vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Existe um alerta de Deus. E o alerta de Deus é: ei, cuidado. Aqui tem uma curva. Se você não atentar, você vai passar direto e você vai perder a sua vida. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: e o que você vai fazer? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que você vai fazer em relação àquilo que Deus já tem falado para você? Você vai fazer como Félix fez, deixar passar a oportunidade? Você vai deixar as oportunidades passarem e dizer: olha, quando for mais conveniente, quando eu estiver mais preparado, quando realmente for do meu interesse, eu vou dar crédito à palavra? Ou você vai se agarrar às promessas que Deus tem feito e viver uma vida plena na presença de Deus? Sabe, todos os dias o Senhor está fazendo com que a sua voz seja ecoada por todos os lados. Oportunidades que estão se levantando em todos os lugares, para todas as vidas. Não há ninguém que vai partir desse mundo sem ter tido a oportunidade que Félix teve, de ouvir a palavra de Deus e dizer: eu vou seguir essa palavra. Nem o ladrão da cruz, nos últimos momentos da sua vida, não foi excluído de ouvir uma mensagem de salvação.
eu e você não vai ser diferente. A única diferença, a única coisa que nos exclui de tudo isso, é o que você vai fazer em relação ao que você tem ouvido. É o que você vai fazer em relação àquilo que Deus tem falado no seu coração. Se você realmente vai dar crédito à voz do Senhor, ou se você simplesmente vai deixar passar mais uma oportunidade e continuar a mesma vida que nós estamos levando. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando para você. Há uma oportunidade, há uma porta aberta de você confessar os seus pecados, de você mudar a sua trajetória. Há uma porta aberta de você mudar a sua vida. Se você não tinha momentos de comunhão com Deus, hoje Deus está te levantando para que você possa viver esses momentos. Se você não tirava tempo para fazer orações de manhã, buscar relacionamento com Deus, hoje Deus está te dando esta oportunidade. Se você não tinha tempo com a sua família, hoje Deus está falando, você precisa ter tempo com a sua família. Se você não dava ouvido ao ministério que Deus está dando para você, hoje Deus está falando, você precisa dar ouvido ao ministério que Deus tem para a tua vida. Não se cale diante do chamado de Deus. Faça como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está esperando uma resposta sua. Eu não posso dar essa resposta. Essa resposta vem do seu coração para Deus. E na verdade Deus não quer as suas lágrimas. Na verdade Deus não quer a sua comoção. Na verdade Deus não quer simplesmente uma oração bonita. Deus quer atitudes depois de uma palavra como essa. É isso que Ele está esperando de você. Ele está esperando que você chegue em casa hoje e diga: Senhor, eu precisava de um momento de oração e é isso que eu vou fazer. Ele quer que você chegue em casa hoje, abra as suas Bíblias e diga: Senhor, olha aqui, faz tanto tempo que eu não me alimentava da Tua palavra. O que Ele quer é que você se levante amanhã pela manhã e diga: Senhor, o primeiro momento da minha manhã será Teu. O que Ele quer é que você diga: Senhor, a minha família será ministrada através da minha vida. O que Ele quer é que quando as pessoas cheguem até você, você abra a sua boca e diga: ei, Jesus tem a cura para a tua vida, Jesus tem a cura para a tua alma, Jesus tem solução para os teus problemas. O que Ele quer é um posicionamento seu. Nessa noite, é noite de nós nos posicionarmos em relação ao que Deus tem. Amém?